Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast exclusivo sobre a saúde e a dignidade de nós, mulheres. Então, pegue seu café, coloque seu fone de ouvido e escuta aí, menina. Olá, pessoal. Meu nome é Cleison Maia. Eu sou médico, clínico, cardiologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua participação, você ter aceitado o convite. A primeira pergunta, a gente queria que você, de modo resumido, esclarecesse o que é diabetes e quais são suas formas de manifestação. Então, o diabetes mellitus ela é uma síndrome metabólica de origem múltipla e decorre basicamente da falta da insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos. A gente divide o diabetes entre diabetes mais comumente, né, que tem várias divisões, mas as mais comumente conhecidas são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune e faz com que o pâncreas pare de produzir a insulina definitivamente. E o diabetes tipo 2 é uma dificuldade do organismo em que a insulina tem dificuldade em exercer sua ação por causa de uma resistência aumentada à sua ação. Então, basicamente, são esses dois tipos de diabetes mais comuns. O tipo 1 é uma doença autoimune mais comum nos jovens. Não é impossível um adulto ter diabetes tipo 1, pelo contrário, mas ela é mais comum no jovem. E o diabetes tipo 2 é mais comum no adulto e tem a ver com a dificuldade da insulina de exercer sua ação corretamente. Os principais sintomas do diabetes são uma vontade frequente de urinar, fome, sede excessiva, emagrecimento. Esses sintomas, eles acontecem em decorrência da produção insuficiente da insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente a sua ação, assim como eu já tinha dito no conceito diabetes. A diabetes, né, ela acomete mais mulheres e a gente gostaria de saber se tem alguma explicação para isso e qual seria. Olha só, tem alguns estudos que mostram que a incidência do diabetes ela tem aumentado, inclusive no Brasil, e que mostra uma incidência nas mulheres maior que dos homens. O que os estudos falam em relação a isso tem muito a ver com os hábitos das mulheres, sobretudo no diabetes tipo 2, onde essa diferença é acentuada. Isso tem a ver com hábitos, sobretudo, de maior sedentarismo entre as mulheres. Então, a explicação que a gente tem assim, mais unânime em relação a isso tem a ver com sedentarismo e ganho de peso. E as pessoas sedentárias, elas costumam ter um hábito alimentar também ruim. Então, é comum que as pessoas que fazem atividade física, elas tenham hábitos alimentares mais saudáveis. Mas o que a gente tem hoje, né, em relação às mulheres e por que é mais frequente, é basicamente por conta da influência dos hábitos e da inatividade física, sobretudo. Tem alguns estudos interessantes, até feitos no Brasil e também dois estudos em universidades americanas, que mostram exatamente isso, confirmam essa explicação de um maior sedentarismo nas mulheres do que nos homens. E sobre as complicações do avanço da diabetes? Olha, o diabetes é uma doença que, quando não bem controlada, ela realmente pode trazer complicações, inclusive complicações sérias. Ela pode levar a cometimento visual, com doença na retina, em casos avançados levar a cegueira, pode acometer o coração, aumenta muito o risco de infarto, pode causar entupimento nas artérias, aumentando o risco, igual eu já falei, do infarto, mas também de acidente vascular cerebral, que é o AVC ou o derrame. Ela pode causar entupimento das artérias das pernas, do intestino, doença nos rins, levando a casos avançados, a necessidade, inclusive, de hemodiálise. Com o comprometimento da circulação, pode levar à necessidade de amputações. Ela altera a sensibilidade dos nervos. Um paciente diabético ele pode ter deficiência na sensibilidade, no tato, aumenta o risco de machucar, de cortar o pé sem sentir,
de ter queimadura sem sentir. Mas essas complicações, hoje em dia, elas só ocorrem em casos avançados e em casos realmente que o paciente não buscou, não teve um tratamento adequado. É muito incomum hoje o paciente com diagnóstico de diabetes chegar a ponto de ter essas complicações graves, porque hoje o tratamento é bem disponível para a população, é uma doença extremamente conhecida, com fácil acesso nos postos de saúde, com fácil acesso nos consultórios. Então, é importante que a pessoa, uma vez com o diagnóstico do diabetes, ela entenda que é uma doença metabólica, que é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. E o paciente bem controlado, ele tem uma expectativa de vida livre de complicação, igual uma pessoa que não tem o diabetes. Mas para isso, ela deve seguir uma dieta adequada, atividade física frequente e usar as medicações corretamente, conforme prescritas pelo médico. E sobre a diabetes gestacional, quais as principais causas, formas de tratamento, forma de prevenção? A diabetes gestacional, ela geralmente se desenvolve perto do terceiro trimestre da gravidez, é causado por uma resistência à insulina, provocada pelos próprios hormônios da gestação e também, muitas vezes, pelo ganho de peso desproporcional. Esse tipo de diabetes, normalmente, ele desaparece depois do parto. Raramente ele gera sintomas, embora em alguns casos pode levar a visão turva, muita sede. E o tratamento ele deve ser iniciado ainda durante a gestação, com uma dieta adequada, isso é fundamental. O uso de medicações quando indicados, eventualmente com necessidade até de uso de insulina, dependendo aí dos valores do açúcar no sangue. Se eu tiver com diabetes gestacional, como evitar que ela se torne uma doença crônica? O diabetes gestacional, como eu falei, geralmente ela se manifesta durante a gestação, ela desaparece após o parto. Agora, as mulheres que têm diagnóstico de diabetes gestacional, elas têm uma tendência maior a, num segundo momento da vida, terem diabetes. Mas o diabetes gestacional, para ele se transformar num diabetes crônico, o que não é comum, você pode ter só um aumento da chance de ser diabética num outro momento, mas o que você deve fazer é isso, manter uma dieta adequada, redução de peso, prática de atividade física quando possível. Então, são hábitos de vida saudáveis e controle do peso. Agora, mudando de assunto, sobre a hipertensão arterial. Ela é um problema de saúde que acomete muitas mulheres, e aí a gente queria saber o que podemos considerar como hipertensão, se a mulher for hipertensa, pode influenciar para desenvolver diabetes gestacional, como essas coisas se relacionam? A hipertensão ela é uma doença extremamente comum, ela comete em torno de 1/3 da população adulta no mundo, até os 50 anos, acima dos 60 anos, em torno de 2/3 da população é hipertensa. E a hipertensão, assim como qualquer doença metabólica, por exemplo, o próprio diabetes, é uma doença que tem a ver com questões genéticas, familiares, mas tem muito a ver também com hábito de vida, com estresse, com ganho de peso, com falta de atividade física, com tabagismo. Então, assim como nos homens, a hipertensão também acomete as mulheres, e a hipertensão também mal controlada, ela é uma doença que pode acometer o coração, os rins, o cérebro, aumenta o risco de perda da função renal, necessidade de hemodiálise, aumenta o risco de AVC, de infarto. E quando ela se associa ao diabetes, o paciente passa a ter duas doenças que se somam em sua gravidade quando não tratadas. A hipertensão em si, ela não aumenta o risco do diabetes gestacional, a menos que essa paciente que tenha diabetes gestacional também tenha obesidade, que é uma causa secundária de hipertensão, mas a hipertensão por si só, ela não é causa do diabetes gestacional. Ah, entendi. E o que pode ser feito para evitar a hipertensão? A hipertensão, excetuando os casos em que é uma história na família, né, uma tendência familiar, a hipertensão, como a gente conhece, é a forma mais comum da hipertensão, a gente deve manter atividade física frequente, redução na ingestão de sal, atividade física frequente, hábitos de vida saudáveis, controle do peso,
abandono do tabagismo. Na verdade, o ideal é que a gente não inicie o tabagismo em nenhum momento da vida, mas se uma vez a pessoa iniciou o hábito de fumar, ela deve interromper esse hábito o mais rápido possível. O cigarro é muito ruim para o sistema circulatório, ajuda o endurecimento das artérias, o surgimento da hipertensão. Então, assim, basicamente é isso, é manter controle do peso, atividade física regular, hábitos saudáveis, diminuição na ingestão de sal, são os principais fatores que a gente tem para controlar a hipertensão e evitar o seu surgimento. Agora, voltando ao assunto para a mulher. As mudanças que ocorrem na menopausa podem influenciar no aparecimento da hipertensão? Podem, porque na menopausa, os ovários, eles param, né, passa a produzir uma menor quantidade de estrógeno, de progesterona, e essa diminuição, que faz parar a menstruação, ela, como consequência disso, pode gerar acúmulo de gordura na cintura, ganho de peso, que são fatores relacionados também com diabetes e com a hipertensão. Então, a menopausa, sim, é um fator que deve ser lembrado, e é uma fase da vida da mulher em que ela deve dobrar os cuidados com sua saúde em relação à atividade física, à alimentação saudável, porque é uma fase que naturalmente ela vai ter um acúmulo de gordura, um ganho de peso, e que isso sim é um fator de risco para essas duas doenças. E agora, para finalizar, os hábitos, né, que as pessoas podem tomar para evitar essas doenças são esses, você já citou, né? Atividade física, você citou para ambas as doenças, ou você acha que tem mais alguma mudança? Na verdade, às vezes os médicos parecem que são repetitivos com essas recomendações, mas elas são fundamentais, elas são, muitas vezes, o impacto delas costuma ser muitas vezes maior do que às vezes de uma medicação. É claro que na maior parte das vezes a gente deve usar essas mudanças do hábito de vida mais uma medicação. Mas nunca é demais lembrar, para quem nos ouve, que alimentação saudável, diminuição na ingestão de gorduras, diminuição na ingestão de açúcares, diminuição na ingestão de sal, aumento na ingestão de folhas, de verduras, de frutas, evitar excesso de carboidratos, né, de massa, de pão, alimentos que fazem com que nós ganhemos peso. Esses alimentos, eles participam diretamente no risco de nós desenvolvermos hipertensão e diabetes. A hipertensão, assim como diabetes, são duas das principais doenças que são os fatores de risco para a maior mortalidade que a humanidade tem, que são as doenças cardiovasculares, que é o infarto e o AVC. A gente tem 4 grandes fatores de risco para infarto e para AVC, que são hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto e questões genéticas. Dessas 4 grandes fatores de risco, você vê que tanto o colesterol alto, quanto o diabetes, quanto a hipertensão, são doenças metabólicas crônicas que não têm cura, mas têm controle. E é fundamental que o paciente, no caso que a gente está discutindo hoje, né, que é o diabetes e a hipertensão, ele mantenha o seu peso controlado, mantenha hábitos saudáveis, evite o cigarro. O cigarro é um fator de risco que a gente consegue remover. Uma vez que você para de fumar, depois de um período, o organismo ele vai deixar de ter aquele estímulo nocivo e ele deixa de ter o tabagismo como um fator de risco para desenvolvimento de doenças graves. Então, a gente deve sempre estimular isso. Dieta, atividade física, controle do peso. Somado a essas mudanças do estilo de vida, a gente deve procurar ter uma vida feliz, tranquila, com a menor quantidade possível de desamor no coração, porque as pessoas que vibram amor, que vibram na felicidade, elas são mais saudáveis e têm menor chance de adoecimento também. Entendi. Por hoje foi isso. A gente queria muito te agradecer, Dr. Cleison. Foi muito esclarecedor, essas informações são muito importantes, elas precisam ser passadas, e é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Estou à disposição. Um grande abraço. Isso aí, menina, é um projeto realizado por acadêmicos e acadêmicas do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
é um projeto que trata sobre a saúde e a dignidade das mulheres. É dirigido pelo professor Anderson Coelho e produzido pelos acadêmicos Mariana Barros, Mariana Lopes, Mariana Maia, Mariana Spinelli, Marina De Luca, Rafael Salgado, Renata Papini, Sabrina Maciel, Silvano Fioravante, Vinícius Teodoro e Vinícius Freire.